Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz e estamos hoje com a segunda videoaula sobre o Teorema de Tales. Antes de começar a videoaula, vai largando aquele joinha aí e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. Se quiser compartilhar com os amigos também, eu agradeço muito. Então olha só gente, se você não assistiu a primeira aula sobre o Teorema de Tales, vai aparecer aqui no cardzinho. É muito importante que você assista essa aula primeiro, para depois vir para essa aula que é um pouquinho mais avançada, ok? Então vamos lá. Diz o seguinte: determine o valor de x. Então aqui eu tenho as retas R, S e T e duas retas transversais. Aqui diz que R é paralela a S e que é paralela a T. Então uma condição para que eu possa usar o Teorema de Tales é que as retas sejam paralelas, tá? Se elas não forem paralelas, a gente não tem como resolver usando esse método. Então, o Teorema de Tales diz o seguinte, que as razões entre as retas transversais são proporcionais, tá? Então, se elas são proporcionais, vamos pegar aqui a primeira razão da primeira reta, que é x mais 3 sobre x. Então, essa é a nossa primeira razão. Essa razão tem que ser proporcional à segunda na mesma ordem. Então, começando com a parte de cima desse segmento, 2x mais 6 sobre 4. Então, tá aí, montei o Teorema de Tales com os valores numéricos que a gente tem. Ok, agora eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu multiplico 4 pelo x mais 3, que é igual a x vezes 2x mais 6. Ok. Agora eu tenho que fazer a distributiva dos dois lados. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12. Igual a x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Então aí apareceu uma equação do segundo grau. Para resolver ela, eu tenho que deixar ela na forma reduzida, igual a zero, né, pessoal? Então o que eu vou fazer aqui? Como aqui o 2x ao quadrado está positivo, vou passar essa galera para o outro lado. Então, eu vou copiar o 2x quadrado, vou copiar o 6x. Esse 4x que é positivo vem para cá negativo. E esse 12 também passa para o outro lado negativo. Então, o igual a zero ficaria desse lado, lado esquerdo. Mas se eu movimentar esse zero para o outro lado, não tem problema nenhum, porque o zero não tem sinal. Então, ele pode ficar do lado esquerdo ou direito, que vai dar na mesma, ok? Agora, eu vou somar os termos semelhantes, que no caso, esses dois aqui. Então, eu copio 2x ao quadrado, 6x menos 4x dá 2x, e o menos 12 permanece. Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau completa, que eu posso resolver por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, né? Então, assim, primeira coisa, vamos simplificar essa equação. O que é simplificar? Deixar os termos menores. O 2, 2 e menos 12 são múltiplos de 2. Então, eu vou dividir a equação inteira por 2 para os números ficarem menores, mais simples para eu resolver. 2 por 2 dá 1, então sobra só x ao quadrado. 2 por 2 dá 1, então fica só o x. Menos 12 por 2 dá menos 6. Então, tá aí, ó, a nossa equação ficou mais simples, ela ficou mais fácil para resolver, tá? Então, agora a gente precisa determinar o valor de x, fazendo com que eu encontre aí a solução dessa equação de segundo grau, onde eu posso ter uma resposta, duas respostas diferentes ou nenhuma resposta. Então, eu tenho essas possibilidades, certo? Então, eu vou apagar aqui para a gente ter espaço para conseguir resolver, beleza? Voltando então, pessoal, olha só, aqui tem a equação que nós chegamos ao resolver com o Teorema de Tales. Porém, agora eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara para poder resolver essa questão. Então, aqui eu vou pegar o A, o B e o C. O A é quem está com x quadrado, que vale 1. O B é quem está com x, que vale 1. E o C é o número que está sozinho, que é o menos 6. Então, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta é igual a b ao quadrado, o b vale 1. 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Então, tem que cuidar com os sinais.
Delta é igual a 1 ao quadrado, que é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24, 24 mais 1, 25. Então, delta deu um número positivo, diferente de zero, obviamente. Nós vamos ter duas soluções. Então, vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, o que a gente vai fazer? X é igual a menos b, o b vale 1. Então, fica menos 1 mais ou menos raiz de 25 dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, nós vamos ter aqui que x é igual a 1, menos 1, mais ou menos raiz de 25, que vale 5, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Beleza, agora eu vou ter o x1, que é igual a menos 1, menos 5 dividido por 2, que dá menos 6 dividido por 2, que vale menos 3. E eu vou ter o x2, que é igual a menos 1 mais 5 dividido por 2. Menos 1 mais 5 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu encontrei duas respostas para o x. Uma valendo menos 3 e a outra valendo 2. Só que nós estamos trabalhando aqui com um problema onde envolve tamanhos. Não existe tamanhos negativos. Se eu colocar o menos 3 aqui no lugar do x, eu vou ter menos 3 mais 3, que vai dar 0. Mas esse segmento não vale 0. Ele tem uma medida. Se eu colocar o x valendo menos 3, esse segmento vale menos 3, o tamanho dele é menos 3, não faz sentido. Então, a gente não vai poder aceitar esse número negativo como resposta. Opa. Ele é, sim, a solução da equação, porém ele não é a solução do problema. O problema exige números positivos. Então, isso que a matemática faz. Você tem que analisar o contexto. Não é, deu isso de resposta, tem isso, pronto, acabou. Né? Não é assim. Nós conseguimos duas respostas, mas apenas uma vai ser válida, porque o x negativo não deu certo. Então, o x valendo 2, aí eu vou ter números positivos, ó. 2 mais 3, aqui vale 5. Aqui o x vale simplesmente 2. Aqui vai ficar 2 vezes 2 mais 6, que dá 10. Então, deu todos os números positivos. Nós não tivemos nenhum problema aí com o número negativo nessa parte, nada ficou negativo, nada zerou. Então, a solução aí, o nosso x, tem que ser igual a 2, beleza? Então, aqui a gente usou a fórmula de Bhaskara, que vocês já estudaram, e um problema que era do teorema de Tales. Então, muita gente fala, para que eu vou usar Bhaskara? Para resolver equações do segundo grau que aparecem em diversos problemas. Não só no teorema de Tales, tá, gente? Vai aparecer em diversas situações aí da vida escolar de vocês. E para quem fizer faculdade, na maioria das faculdades tem matemática também, e a fórmula de Bhaskara vai aparecer lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários, ok? E se quiser seguir o canal nas redes, Twitter, Facebook, Instagram, tem aí na descrição. Valeu!